Eu conheci o Léo já faz uns 10 anos, a gente fez faculdade juntos, lá em Floripa. E na época a gente compartilhava dessa mesma ideia de que o mais legal da faculdade era justamente o que acontecia fora de sala de aula. O Léo, além de ser meu sócio, ele também é meu amigo, meu parceiro, a gente mora junto aqui na Vila Madalena e a gente ocupa o espaço da Madalena 80, procurando trazer a cultura dos encontros, da liberdade, do compartilhamento e da colaboração em um espaço fantástico que acolhe pessoas mais fantásticas ainda. É a oportunidade das pessoas reconhecerem que existe uma maneira diferente de fazer as coisas. Existe uma forma mais simples, mais humana, mais natural e mais genuína de se relacionar, de criar, de empreender e de se conhecer. Então, ciganas, tira esse traseiro gordo da cadeira e vem pro palco. Uau. Eu era um sucesso. Passei voando pela minha vida escolar, a maior parte do tempo com notas boas. Fiz vestibular para uma universidade federal, passei. E foi muito bacana, porque eu estava fazendo o curso que eu tinha escolhido. E isso é uma coisa muito legal. Eu estudei design gráfico na faculdade, o Gui era meu colega. E o curso de design gráfico, há uns 10 anos atrás, ele era relativamente novo. E isso tinha uma característica que a maioria dos nossos professores não tinha formação na área. Então, eles não sabiam muito bem o que eles estavam ensinando, também não tinham muita motivação para descobrir. E, enfim, as aulas não faziam muito sentido, não tinha conexão nenhuma com o mundo real, era uma coisa meio chutada. E eu vi que o ensino tradicional que a faculdade estava me oferecendo, na verdade, era um pacto de mediocridade, em que um bando de professores desmotivados fingiam que me ensinavam e eu fingia que aprendia. E a maioria de nós tende a aceitar esse pacto, porque eu aceitei durante algum tempo, porque a gente precisa de um diploma para ter sucesso, né? Por uma condição muito específica do universo, entre os meus colegas tinha um bando de maluco com muito tempo livre, e a universidade era um espaço muito legal fisicamente para essas pessoas se encontrarem, né? E conversando, assim, meio sem querer, a gente reconheceu essa sensação de vazio do curso ruim e reconheceu que, na verdade, a gente tinha nas nossas mãos tudo que a gente precisava para fazer a nossa formação. E aí começamos uma prática de encontros. Então, a gente se encontrava fora da sala de aula, no corredor, no pátio, na biblioteca, viajava para congressos e encontrava pessoas de outros cursos aí pelo Brasil. E juntos nós fizemos a nossa formação. Isso foi muito poderoso. E aí, enfim, saí da faculdade e saí bem, saí com um bom domínio da minha área de atuação e fui trabalhar no mercado. Eu era um sucesso. Eu fui trabalhar numa empresa pequena do ramo de educação à distância, uma empresa pequena, mas promissora. Eu entrei como estagiário, em menos de um ano eu fui estagiário, funcionário, gerente e virei sócio da empresa. E isso era muito legal. Eu tinha 25 anos, eu coordenava uma equipe de criação e eu ia para reunião de projeto com diretores de grandes empresas engravatados, com seus cabelos grisalhos, e estava lá fazendo a coisa acontecer, né? Parecia que estava tudo indo muito bem, minha carreira estava decolando, que legal. Mas a coisa não foi bem assim. Com o tempo, a pressão foi aumentando, eu fui trabalhando mais horas, o sono foi diminuindo, a barriga foi crescendo, e, de repente, eu me vi me sentindo preso por conta dessa pressão. E aí eu vi que o mundo corporativo estava me oferecendo um pacto de mediocridade, em que o mercado fingia que me valorizava pelo meu trabalho e eu fingia que me sentia realizado por trabalhar tantas horas por dia, né? E muitos de nós aceitamos esse pacto, e eu também aceitei durante algum tempo, porque a gente precisa de trabalho e de dinheiro para, enfim, conquistar o carro, financiar o apartamento e mais um monte de outros confortos que, na verdade, eu não tinha tempo para usufruir mesmo, né? Mas eu tive sorte, porque eu ainda cultivava aqueles amigos malucos da faculdade. E a gente começou a conversar e perceber que, mais uma vez, estávamos todos nós sofrendo da mesma dor. E começamos a conversar e nos encontrar novamente. E a partir do encontro, a gente descobriu, de novo, que estava nas nossas mãos
o poder para a gente fazer o nosso trabalho, o trabalho que a gente queria fazer. E aí nós saímos dos nossos empregos e começamos a construir isso juntos. E isso foi muito poderoso. Depois de algum tempo de gestação, a gente materializou o nosso negócio dos sonhos, que era uma plataforma de aprendizagem colaborativa, que promovia encontros inspiradores, olha só, encontros. Eu era um sucesso. Eu era um dos fundadores de um negócio super inovador, que gerou um buzz danado e abriu um monte de portas para a gente no mundo das startups. Então a gente começou a frequentar os espaços de investidor e aceleradora, incubadora, eventos e falar com um monte de gente e naturalmente isso começou a retornar um monte de propostas para nós de investimento, de parceria, de sociedade e tal. Isso estava muito bacana. Pô, legal, está funcionando, é o meu negócio dos sonhos, é o meu dream job que está crescendo e tal. Só que esse mundo empreendedor ele é cheio de armadilhas, algumas armadilhas que institucionalizam os nossos sonhos. E a gente começou a perceber que a gente começou abrindo uma empresa, achando que éramos donos de uma empresa, só que o nosso trabalho estava, na verdade, fomentando a construção de uma comunidade. O nosso negócio não era sobre prestar serviço de organização de encontros de aprendizagem. O nosso negócio era simplesmente pessoas se encontrando, pessoas compartilhando suas paixões. E a gente queria viver isso, a gente queria estar no meio disso, a gente não queria estar só lá tocando o nosso negócio. E percebemos, de novo, que o mundo estava nos oferecendo um pacto de mediocridade, em que eu estava conversando com investidores que fingiam que valorizavam a minha empresa porque acreditavam nela, e a gente fingia que estava lá sendo livre e empreendendo, e na verdade a gente não estava, né? E aí, de novo, a saída foi o coletivo, e de novo eu comecei a encontrar pessoas, e desses encontros a gente começou a trocar, e aí a gente entendeu que o nosso negócio não era um negócio. E aí, em vez de fazer ele crescer, a gente pulverizou ele. E aí não era mais uma plataforma com 1 ou 2 ou 3 donos, era uma ferramenta a serviço de uma comunidade, né? E isso foi muito poderoso. Vocês já devem ter percebido aqui que toda vez que eu vinha com um modelo de sucesso, que normalmente era uma coisa imposta, e me sentia sozinho e vazio por causa disso, eu recorri ao coletivo e à colaboração e encontrei ali o que dava significado para o que eu estava fazendo. A partir dessa ótica, eu comecei a ver que eu não queria mais ser dono de um negócio. Eu queria poder fazer várias coisas, tocar vários projetos que fossem interessantes, com um monte de pessoas interessantes e fazer coisas legais quando desse vontade. Eu percebi que eu não queria mais estar num escritório, simplesmente trabalhando. Eu queria estar andando por aí, encontrando pessoas, estando no lugar onde as pessoas estavam. Eu não queria mais fazer networking trocando cartão. Eu queria simplesmente fazer amigos, que é o que a gente está fazendo aqui agora, hoje. Eu não queria mais ser um herói sozinho num pedestal. Eu queria ser humano, eu queria ser inteiro. Eu queria estar conectado. E se isso que eu estou falando faz sentido para alguém, eu e mais um bando de pessoas estamos lá, de braços abertos, pronto para acolher, seja quem for. Em breve seremos milhões. Muito obrigado.